pedidos pra recriar a maquiagem que eu usei no casamento da Nina e do Gui, que foi sábado passado. Eu postei foto pra vocês no Instagram e muita gente pediu pra eu recriar, mostrar o passo a passo, todos os detalhes, porque quer usar essa maquiagem no casamento também. Então é pra isso que eu estou aqui hoje. E não reparem o cabelo, tá? Que eu fiz meio que uma reprodução do cabelo que eu usei no dia. Não ficou muito bom, né? Porque eu não tenho muita habilidade capilar, mas eu tentei aqui só pra vocês verem como fica o combo maquiagem, mas cabelo mais brincão, que é maravilhoso. E se você é novo por aqui, aproveita pra se inscrever no canal, tá? Tem sempre vídeo 2 vezes na semana e ativa também aquele sininho de notificação pra ficar por dentro de todas as novidades. Assim o YouTube sempre vai te avisar. Então é isso aí, gente. Quem quiser acompanhar essa maquiagem, quem quiser ver o passo a passo, é só continuar assistindo esse vídeo. Eu vou começar essa maquiagem então pelos olhos, porque é uma maquiagem que tem o olho um pouco mais escuro, então pra evitar que suje, que caia a sombra aqui na pele, eu vou fazer os olhos primeiro e depois a pele. Então a primeira coisa que eu vou fazer é aplicar um primer. Eu usei esse aqui da Ruby Rose e muita gente me pergunta se eu não neutralizo a cor da minha pálpebra quando eu faço uma maquiagem assim. Quando eu tô com a pele feita, antes da maquiagem, eu acabo aplicando o corretivo aqui embaixo e aí subo com o corretivo pra pálpebra móvel. Mas quando eu tô com a pele feita, eu não aplico nem corretivo nem base, porque eu sinto que essa região aqui do meu olho fica muito pesada, fica com muito produto e dá aquela envelhecida. Então eu tento aplicar o mínimo produto possível. Quanto menos camada, melhor. Então eu só aplico mesmo o primer e vou direto pra sombra, tá? Mas se você tiver essa região aqui mais escura, muita olheira, você pode aplicar corretivo base também. Cada um vai fazendo conforme se sente bem. Eu prefiro assim, porque eu acho que fica uma camada mais fininha. A primeira cor de sombra que eu vou usar vai ser essa cor aqui, olha, que é esse marrom aqui bem clarinho, é só pra dar um contorno mesmo no olho. Essa paletinha é aquela Divina Gold da Eudora, quem me segue lá no Instagram já viu as paletas que eu usei pra fazer essa make, né? Se você não me segue ainda, tá esperando o quê? É só me seguir lá, é Jéssica Flores, tá? E eu vou aplicar essa cor por toda a minha pálpebra, começando aqui, olha, na parte externa e trazendo pra minha parte interna aqui, ó, contornando o globo ocular, tá? Aqui você pode depositar bastante produto e aqui a gente vai trazendo com a mão mais levinha pra deixar um esfumado degradê, como se aqui fosse mais claro e aqui no cantinho mais escuro. Essa primeira sombra é só pra criar uma base, tá? Pra deixar o esfumado mais bonito, então não precisa ser perfeitamente aplicada, você pode deixar assim, porque depois a gente vai esfumar um pouquinho mais. E aí depois eu venho com esse tom de marrom aqui também, da mesma paleta, e com esse pincel aqui. Gente, esse pincel eu tô apaixonada, é um pincel da Eudora, ele não tem número, mas ele é redondinho assim, e eu gosto muito dele porque eu sinto que ele já vai esfumando. Conforme eu vou aplicando a sombra, ele já vai auxiliando, deixando a sombra com um degradê bem bonito. Vocês vão ver, ó. Vou pegar um pouquinho dessa marrom aqui e aí eu venho aplicando aqui, ó, e eu vou dando batidinhas assim, subindo pro meu côncavo. Ó, vocês vão ver que ela já vai dando uma esfumadinha, ela não fica super concentrada. Por cima eu vou aplicar um pouquinho desse marrom aqui, que é um marrom um pouco mais avermelhado, só pra deixar essa maquiagem mais aquecida, porque eu acho que combina mais com o tom da minha pele. Eu não gosto muito de maquiagem fria, porque eu acabo ficando meio cinza, sabe? Bem esquisito. Então eu prefiro sempre puxar ela um pouco mais pro quente, pro marrom mais avermelhado. E aí eu volto com aquele primeiro pincel bem fofão e vou esfumar aqui toda a beiradinha, tá? Pra deixar isso aqui bem bonito, sem nenhuma marcação. Não precisa colocar mais sombra, é só com o pincelzinho sujo mesmo, ó. Com esse mesmo pincel e uma sombra preta opaca, eu vou usar essa aqui, ó, essa paletinha Full Exposure da Smashbox. É uma sombra preta aqui, ó, dá pra vocês verem. E aí eu vou fazer a mesma coisa, eu vou começar a acrescentar ela no meu cantinho externo, sempre apoiando o pincel e depois eu venho esfumando. E aí já tá quase acabando essa maquiagem. Eu sei que parece uma maquiagem super elaborada, que dá um mega trabalho, mas na verdade ela é fácil de fazer, só demora um pouquinho porque você vai construindo camadas, né? Agora a gente vai aplicar um brilho, né? Uma sombra brilhosa aqui no centro da minha pálpebra e pra isso eu vou usar um pouquinho de corretivo. E aí eu pego com um pincel assim, olha, pequenininho,
E vou fazendo esse desenho aqui, ó. Se você não quiser aplicar um corretivo, você pode aplicar um lápis branco, um lápis bege. E a sombra que eu escolhi pra essa maquiagem é uma sombra mais fumê, um pouco mais escura. É essa aqui, olha, da paletinha Vice 2 da Urban Decay. Você pode usar uma sombra mais clara também nessa make, mas como o meu vestido era azul, eu não queria que fosse uma maquiagem colorida, mas eu queria que fosse uma maquiagem um pouco mais escura. E aí eu vou aplicar com esse pincelzinho aqui, que é um pincel de cerdas sintéticas, que eu acho que tem um pouquinho mais de controle. E é só pegar essa sombra e aplicar, porque o corretivo já vai fazer ela durar muito mais e ficar bem mais intensa, ó. E aí, depois da sombra principal aplicada, que é essa com brilho, eu volto dando acabamento em toda a maquiagem. Então eu volto com todas as sombras que eu apliquei. Eu tô usando agora essa marronzinha aqui, olha, que é aquela marronzinha mais fria, só pra dar o contorno aqui e não deixar essa maquiagem sem essa bordinha. E aí, se precisar, eu volto com o preto no cantinho, se precisar, eu volto com aquela marrom mais avermelhada, eu volto com a primeira marrom, aquela bem clarinha, e essa é a hora que dá mais trabalho, mas também é a hora que você tem que ir com mais calma pra não errar a mão, porque se você pegar uma sombra muito escura aqui, pode borrar tudo. Então vai com calma, vai esfumando, tenha paciência, deixa o pincel assim bem levinho, ó. Se você tiver a mão mais pesada, segura o pincel bem na pontinha, que isso facilita bastante. Depois das sombras, eu apliquei um delineador. Eu não fiz um traço muito grosso, na verdade eu fiz um traço super fininho, bem próximo mesmo aos meus cílios naturais, só pra dar um pouquinho mais de volume, porque eu não queria aquele traçado chamando muita atenção. Então eu vou usar esse aqui da Revlon, que é o Color Stay preto, e vou fazer esse tracinho bem fininho. Eu vou aplicar cílios postiços e eu inclusive vou reutilizar o que eu usei no dia, porque cílios é só você limpar bonitinho que você consegue usar por mais 5, 6 vezes. E esse que eu tô usando é dessa marca aqui, ó, chama MKM Cosmetics, e ele não tem número, ele vem assim, ó, nesse potinho super fofo, ó, pra vocês verem aí. E eu vou aplicá-lo então e já volto pra gente finalizar a maquiagem. Make dos olhos pronta, ou quase pronta na verdade, porque ainda vou dar aquele acabamentozinho nos meus cílios inferiores. E eu fiz algumas coisinhas aqui sem que vocês vissem. Eu apliquei lápis preto, esse aqui, lápis preto à prova d'água, na minha linha d'água aqui superior, pra deixar os cílios bem pretinho. E também apliquei uma camadinha desse rímel volume máximo da Eudora, só pra unir os meus cílios naturais com os meus cílios postiços, né? Que a gente não conta pra ninguém, faz de conta que é nosso mesmo. Olha o tamanho desses cílios. Eu usei 2 bases no dia, mas antes eu apliquei um pouquinho de primer, esse aqui da Benefit, o Professional, só nessa região aqui, olha, que é a região que eu tenho poros demais, demais, demais. Então eu sempre aplico um pouco de primer nessa região aqui e também um pouquinho no meu queixo. A base, na verdade, foi uma misturinha de duas. Essa daqui da Kiko, que é Skin Tone, na cor Warm Beige 90, e a Skin Perfection da Eudora, na cor Bege 1. Eu usei essas duas, as duas têm FPS 15, o que não é ideal para festas à noite, porque sempre que você tira foto com flash vai ficar um pouco mais claro, mas como a festa era 4h30, ainda tava um pouco de sol, eu falei, eu preciso de um pouquinho de proteção. Então eu usei FPS 15, que é um pouco, mas não é muito, né? E aí, o que eu fiz foi isso aqui, ó. Eu apliquei um pouquinho de cada. Essa é um pouco mais escura do que a outra. Um pouquinho. Eu deixei minha testa por último, porque eu tava com um penteado mais ou menos assim, tá? Faz de conta que era esse aqui, mas ele era um pouco mais bonito. Aliás, muito mais bonito. Mas era assim, com a franjinha dividida no meio. Então, eu apliquei em toda a minha pele, depois eu subi pra testa. E aí, com o pincel, eu fui misturando as duas cores diretamente na pele, tentando fazer movimentos de batidinha, ao invés de arrastar muito a base. Corretivo, eu vou usar o Shape Tape da Tarte, e aí vocês perceberam que eu não subi com a minha base
até aqui os meus cílios, pelo mesmo motivo da minha pálpebra superior, porque quanto mais produto nessa região dos olhos, mais envelhece, mais marca a linhazinha, mais acumula. Então eu não subi porque eu vou corrigir só com corretivo, tá? Esse é um truque que eu tenho usado e também não tô usando muito corretivo para não ficar aquele acúmulo de produto, sabe? E eu aproveito esse corretivo já pra dar uma iluminada no centro do meu rosto. E aí agora eu venho espalhando com a Beauty Blender e puxando o corretivo pra baixo. Ó, tá vendo? Eu não precisei aplicar aquele triângulo todo de corretivo, mas mesmo assim eu tô com essa região bem iluminada. E fico com menos produto também, então não fica aquele aspecto de pele pesada, sabe? Aí eu vou aplicar um pozinho bem fininho abaixo dos meus olhos, tá? Com um pincel assim mais fofo também pra não acumular, não colocar demais. Coloco um pouquinho do pó, dou uma pressionadinha de leve, ó. E aí pronto, selou, tá ótimo. Com um pincelzinho assim menor, eu vou então definir a linha dos meus cílios inferiores. Eu começo com aquela sombra mais avermelhada, essa daqui, ó, a marronzinha avermelhada. E aí eu concentro essa sombra na região externa dos meus olhos, tá vendo? Eu não trago até o comecinho. Só do meio pro final, aí com aquele pincel um pouco mais fofo, eu venho com aquele tom de marrom mais clarinho e vou esfumar. Eu gosto de apertar assim, ó, pra vocês verem aí, ó. Eu gosto de apertar ele assim, ó, pra ele ficar mais fininho. E aí eu venho aplicando aqui só aquele tom de marrom. Vamos finalizar a maquiagem da pele e eu vou começar com um bronzer. E vocês perceberam que eu não apliquei pó no meu rosto todo, tá? No dia eu também não apliquei. Eu levei ele na minha bolsa pra aplicar ao longo do dia, assim, caso eu visse alguma região um pouco mais brilhante, um pouco mais oleosa. Mas aqui de casa eu saí assim sem pó mesmo, eu só selei com pó aonde eu apliquei corretivo. E aí eu fui direto pro bronzer. Por quê? Primeiro que eu sinto que dura mais a maquiagem quando você aplica o bronzer e o blush por cima da base. E segundo que eu também acho que fica um aspecto mais natural, não fica tão pesado, porque quando você aplica pó logo em seguida na base, às vezes a sua pele não ia ficar oleosa daqui a um tempo e você já aplicou pó antes, então você já criou uma camada a mais de produto, então por isso eu não apliquei, tá? Vocês vão ver que ela tá bem, ó, sedosa, brilhantinha assim, e mesmo sem pó. E aí, onde me incomodava, tipo, de repente, tava colando um cabelo, aí eu apliquei um pouquinho de pó, mas não apliquei no meu rosto todo, tá? A paletinha que eu usei pra contorno foi a Master Contour da Maybelline, na cor 20, e eu fiz o seguinte, eu peguei uma quantidade bem significativa do bronzer aqui, ó, e dei uma carimbadona assim, ó. Vocês vão ver que vai ficar mais forte, tá vendo? Fiz isso, aí eu vou fazer igual do outro lado, né, para os dois lados ficarem o mais próximo possível. Dou aquela carimbadona também, assim. E aí eu vou contornar a minha testa. Como eu tava com um penteado assim meio de franjinha, não precisei contornar tanto, mas deixei aqui só pra ficar mais bronzeado mesmo, ó. E aí, depois que eu apliquei bronzer no meu rosto todo, eu volto com o pincel, que já tá bem mais limpinho, e aí eu esfumo aquela carimbadinha que eu dei primeiro, ó. Porque isso vai fazer com que essa parte aqui fique bem bonita, bem natural e não fique muito marcada, tá vendo, ó? O iluminador que eu usei foi o Skin Perfection da Eudora também, que eu amo, vocês já viram em vários vídeos aqui. E eu gosto de aplicar ele antes do blush, tá? Porque daí eu consigo mesclar os dois melhor, não fica aquela coisa super marcada do iluminador, ó. Ele é deusou demais. Eu trouxe ele até um pouquinho mais aqui pra frente da minha bochecha. Não nessa região que eu tenho poros, porque se você traz o iluminador aqui, aparece muito mais. Só um pouquinho pra frente, tá vendo? Pra foto, quando eu tirar as fotos, né? Que a gente sempre pensa em foto em casamento. Ó, pra foto ficar mais bonita, tá vendo? Porque se eu aplico só aqui, eu tenho que tirar uma foto assim para as pessoas verem meu iluminador. Quando você aplica um pouquinho mais pra frente, se você tira uma foto assim, já dá pra ver, tá vendo? É um truquezinho que eu sempre faço quando tem festa, assim. Não no dia a dia, mas quando tem festa, gente, ó, esse truque muda totalmente a maquiagem. Dá uma olhada neste iluminador.
Apliquei um pouquinho aqui no meio do meu queixo, porque eu gosto, tá? Quem não gosta é só pular. E um pouquinho aqui também no topo da minha sobrancelha. É isso, e agora eu venho com o meu blush. O blush que eu escolhi é um blush mais queimadinho, sem brilho. É esse aqui, olha, o Coppertone da MAC. E eu apliquei ele assim, ó, aqui por cima desse iluminador e trazendo pra trás, pra mesclar bem aqui as cores, os produtos, não ficar aquela coisa super dividida, sabe? Nos lábios eu apliquei uma misturinha, eu comecei com o lápis Real da MAC e aí por cima eu apliquei o 167 da Ruby Rose, que vocês sabem que eu amo este batom. E assim ele durou a noite inteira, porque o lápis faz durar muito mais, eu não precisei ficar retocando, sabe? Então o que eu fiz foi aplicar só o lápis assim por todo o meu lábio, tá vendo? Pra tingir mesmo. E aí por cima o batom. E aí conforme eu fui comendo e tal, o batom foi saindo, mas o lápis ficou. Esse é o resultado final da maquiagem. Eu coloquei aqui o brincão que eu usei no dia, que é maravilhoso. E eu espero que vocês tenham gostado desse tutorial. Quem for usar essa maquiagem em algum evento, algum casamento, formatura, comenta aqui embaixo que eu quero muito saber. E lembrando que todos os produtos que eu usei estão listados aqui no box de informação, tá? Então se vocês quiserem saber cor, marca, nome certinho, é só clicar aqui embaixo que tem tudo aqui. E a gente se vê então no próximo vídeo. Um beijão e até lá!